Olá, caros alunos, tudo bom? Estou fazendo uma gravação aqui para vocês, tá? Gravação essa que vai substituir aquela aula que nós tivemos através do AVA, tá? Mas como a internet caiu muito, tá? Eu fui ver a gravação, ela não ficou muito boa, não ficou muito clara. Tá bom? Tá? Como a gente tem os mecanismos do fórum, do chat, né? Não vejo nenhum prejuízo nós fazermos agora uma explanação sobre o assunto, tá bem? Né, e alguma dúvida que ficar, entendeu? Alguma pergunta que foi feita na aula propriamente dita e aqui não está sendo respondido, pode ser feita pelo chat ou pelo fórum, tá bem? Então tá. Bom, pessoal, então a nossa eu acabei de colocar ela no AVA, tá? A nossa tem, acho que são em torno de 25 questões, a maioria das questões em termos numéricos, elas são questões de múltipla escolha, tá? Com 5 opções, tá bom? Os assuntos são assuntos que nós, né, já trabalhamos cansativamente em aula, tá bom, tá? E nas nossas atividades, então eu acredito que vocês não vão ter dificuldade nenhuma, tá? Além disso, como vocês têm uma possibilidade até naquele momento de 1h30 da prova, né? 120 às 2 horas de prova, né? Consultar, então acho que vocês não vão ter praticamente dificuldade nenhuma, tá? Bom, como é que vai ser então a nossa prova? Nós vamos ter algumas questões sobre sobre a formação do feudalismo, tá? Então importante lembrar, né, com relação a essa formação do feudalismo, a questão daquelas duas instituições, tá? Uma de tradição bárbara, outra de tradição romana, tá? Tradição do Império Romano, que é o comitatus, né? O comitatus é bárbaro, e o colonato, tá? Sendo que o comitatus estabeleceu aquela ideia do rei distribuir os feudos aos seus guerreiros, tá? Então o comitatus fez nascer as chamadas relações suzerano-vassálicas, tá? Aquela hierarquia entre rei, duque, né? Conde, marquês, etc. Então aquelas hierarquias feudais, elas surgiram justamente do comitatus, tá? Sendo cada um cargo desse uma certa posição, né, de riqueza, de poder frente à sociedade, tá? Sendo que uma mais alta o rei, né? Teoricamente o imperador, né? Inclusive, tá? No caso, né, do Império de Carlos Magno, né, teve uma figura chamada imperador, que meio que recriou a ideia do Império Romano, né? O imperador do Império Romano. Mas o rei vai ser o mais comum, abaixo do rei, príncipe, duques, né? Aí marqueses, aí vem vindo, né? Até chegar propriamente no barão e no tenente, né? Que é então os cargos mais baixos, né, da hierarquia feudal, que todos eles são cavaleiros, tá bom? Tá? Todos eles são cavaleiros, teoricamente, inclusive, se trajavam como cavaleiros, com aquelas armaduras, lanças, etc. Tal. Inclusive o próprio rei. Tá? Em várias guerras, por exemplo, o rei se apresentava em armas junto com seus nobres. Ele convocava, né, através do expediente do comitatus, né, ele convocava os seus nobres, né? Tá? E partia para a guerra, tá bom? Tá? Caso mais assim, a lenda do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, né? Mostram muito bem esse aspecto, tá? Então, aí nós tivemos, né, propriamente, essa questão mais importante, né, do surgimento do feudalismo em termos políticos, tá? Lembrando que o feudalismo ele é um sistema político, né, descentralizado, tá? O rei, ele na realidade delegou, né, através do comitatus, ele delegou o poder aos seus senhores feudais, né? Então o rei praticamente não mandava muito. Quando terminar a nossa era, nós vamos falar mais sobre o final do feudalismo e ver como é que os reis recuperaram o poder, tá? Os reis passaram então a mandar na sociedade, mas até a nossa prova os reis não mandam nada, tá bom? Tá? Os reis eles são praticamente, né, nobres feudais, tá? O colonato fez nascer a servidão, tá bem? Então a servidão, né, era um expediente, né, que surgiu com o final do Império Romano, onde então, em vez de escravos nas fazendas, né, começou a substituir por homens e mulheres livres, teoricamente, mas que começam a se subordinar ao poder dos proprietários de terra, aos fazendeiros, tá? E aí então tornam-se servos da gleba, tá bom? Tá?
Aliás, vai nascer assim as duas classes mais importantes, né, da tradição feudal. A nobreza, que nós falamos lá, né, que são os guerreiros que ganham a terra dos reis através dos comitatos, etc. Tal, tá? E os servos, que são essa antiga população livre que acaba se tornando subordinada aos seus senhores feudais. Tá? Junto dos servos, uma categoria, né, semilivre, tá? Que eram chamados vilões. Tá bom? Né? Os vilões, então, eram um grupo de homens que não eram senhores feudais, mas também não eram exatamente servos, né? Eles gostavam de uma certa liberdade. Tá? Entre os senhores feudais, tá, tem a nobreza religiosa, tá? É uma questão, né, do final do Império Romano, que a Igreja Romana ainda era muito poderosa, e que acabou acontecendo, né? Os reis bárbaros acabaram incorporando essa igreja dentro dos seus reinos no aspecto de mantê-las como proprietários de terra, né, detentores das igrejas, dos mosteiros, né? Então uma parte da nobreza é uma nobreza religiosa. Aí nós temos o Papa, os como é que chama? Os cardeais, né? Os bispos, os arcebispos, tá? Que controlavam então as localidades religiosas, né? A mais comum delas é a igreja nas vilas e nas cidades, tá? Né? Chamadas paróquias, tá? Nas cidades havia as catedrais, que era uma igreja mais importante, que concentravam, né, as suas paróquias e tal. E havia também os monastérios e os mosteiros, né, que esse tinha grande força, tinha muitas terras, inclusive muitos servos trabalhando para essa população, tá bem? Tá? Bom, tudo isso nós estamos falando da formação do feudalismo, né? Muito importante lembrar que a igreja, ela tinha várias funções na sociedade, tá? Claro que a grande função era manter a espiritualidade, rezar para a salvação das almas, né? Coisas que as instituições religiosas fazem até os dias atuais. Mas, além disso, na falta de Estado, na falta de governo, tá? Então, eram organizações religiosas que muitas vezes cuidavam da sociedade, tá? Mantinham os leprosários, mantinham os hospitais, mantinham os asilos, tá? Então, nós tínhamos organizações religiosas que eram muito importantes nesse aspecto. É o caso, por exemplo, né, dos franciscanos, que era uma ordem religiosa muito dedicada a cuidar dos pobres, principalmente dos doentes, tá? A Ordem dos Franciscanos. Havia também, por exemplo, a Ordem dos Hospitalários, que mantinham hospitais, que mantinham hospedarias, tá? Locais, né, principalmente para os cavaleiros que iam para as cruzadas, né? Então, a igreja tinha também essa função. Além disso, a igreja manteve a educação também durante a Idade Média, tá? Tirando aquele breve período na época de Carlos Magno, que surgiram as chamadas escolas palatinas, tá? Depois essas escolas foram fechadas, se perderam. Praticamente toda a educação que existia formal até o surgimento das cidades, tá? Que é um outro ponto que a gente vai comentar. Ela surgiu então através dos mosteiros, dos monastérios, onde viviam lá os monges copistas, tá? Que copiavam livros, que copiavam, obviamente, né, as Bíblias, tá? Já não havia impressão na época, então eles eram responsáveis justamente por essa parte, tá? De manter a cultura e, obviamente, que educavam, né? Jovens, principalmente que iam seguir a carreira religiosa. Mas muitos desses jovens que eram educados no mosteiro depois não iam mais para a carreira religiosa, né? Iam para carreiras, né, fora da igreja. Aí acabavam formando, né, uma certa população intelectual importante, de escritores, de juristas, tá? De artistas, de cientistas, que mais tarde a gente vai falar no Renascimento. Tá? Então, onde a igreja também teve um papel importante nesse aspecto, tá bom? Tá? Estou seguindo aqui o nosso esquema que vocês têm também, né? Vamos chamar assim, aqueles slides de revisão, tá? E aí, gente, nós podemos falar no renascimento comercial urbano, mas eu vou interromper aqui, tá? E abrir um outro vídeo de revisão para não ficar muito extenso, muito enorme, tá? Para ficar mais fácil também de colocar no YouTube.